José Carlos Páscoa Marques, vice-reitor da área de projetos da Universidade da Beira Interior, é o nosso convidado para a revista de imprensa. Muito bom dia, obrigada por ter vindo. Vamos às suas sugestões de leitura. Começa por nos propor a leitura do negócio. Os autarcas ainda não têm os números-chave para a descentralização. Sabemos que este processo está ainda em negociação entre o Governo e o PSD. Ainda assim, alguns números redondos, 1,2 mil milhões numa transferência para compensar um acréscimo de competências, mas ainda de facto não há muita informação rigorosa sobre o que na verdade está a ser negociado e depois será proposto ao Parlamento. É verdade. De facto, no fundo, este pacote que tem a ver com a descentralização de competências, que no fundo tem que ser sempre associado também à descentralização de verbas, vai no bom caminho e, digamos, no sentido daquilo que é a tradição nos países europeus. E, portanto, se nós em Portugal queremos ter, digamos, uma comparação plausível com o que acontece nos países europeus, convém recordar que nos países europeus 2/3 das verbas são gastas descentralizadamente, ou seja, 2/3 das verbas do Orçamento de Estado são gastas pelo poder local, nas suas diferentes formas. Em Portugal é exatamente ao contrário, 2/3 das verbas são gastas pelo Governo Central. Portanto, quando nós estamos a fazer um passo, digamos, no sentido de nos aproximar cada vez mais do que são os números em termos de desenvolvimento social da Europa, e temos feito nesse sentido, convém também assegurar que estes caminhos de descentralização sejam em simultâneo não só descentralização de competências, mas descentralização dos valores da execução das verbas. E ainda ontem o Presidente da República sublinhava a necessidade de garantir não apenas meios financeiros, mas garantir que isto na prática funciona. Porque há muitos anos que ouvimos falar da descentralização e da necessidade de descentralização, mas a tradução prática no terreno é ainda incipiente, não é? É verdade, mas de facto todos nós passamos o tempo a reconhecer que desde o 25 de Abril um dos parâmetros do maior sucesso da nossa democracia foi precisamente o poder local e, digamos, a capacidade dos eleitos locais poderem desenvolver as atividades e promoverem desenvolvimento socioeconómico das populações onde se inserem. E portanto, digamos que não vale a pena estarmos a criticar as coisas como elas são, se no fundo, por um lado, reconhece ao poder local a capacidade que tem de fazer este desenvolvimento, mas depois fala-se que eventualmente no poder local há mais problemas de corrupção ou menos problemas de corrupção. Mas o que nós vemos é que, e especialmente nos últimos anos, é que a corrupção abarca todos os níveis, desde o poder local ao poder central, e não só em Portugal como no estrangeiro. E, portanto, acho que o que temos que reconhecer é que, de facto, as populações no poder local fazem o melhor escrutínio daquilo que é executado, e por isso é que nos países europeus acontece exatamente isso. Verificou-se que, de facto, executar verbas a nível local se traduz no melhor escrutínio e, havendo um melhor escrutínio, as verbas são mais bem gastas e são efetivamente gastas de forma adequada para as populações. Vamos se desta vez a resistência do poder central é ultrapassada. A sua segunda sugestão vai para o outro problema de apoios, neste caso de transferência de verbas para garantir a manutenção de algumas companhias de teatro e não apenas outras expressões artísticas, expressão plástica, enfim, dança. A notícia está no DN, mas está em vários jornais. Temos aqui uma possibilidade de leitura para sublinhar que a esquerda não confronta António Costa com os apoios às artes. Esta madrugada, manhã cedo, o Governo publicou no portal a notícia de que foram desbloqueados 2,2 milhões para o setor, numa tentativa de devolver serenidade ao setor. Parece-lhe que o problema fica resolvido ou apenas adiado? Em primeiro lugar, isto acontece, digamos, esta notícia aparece em vários jornais, nomeadamente aqui eu escolhi esta notícia precisamente porque fala no Bloco de Esquerda, no PCP e no PEV, que são, no fundo, em conjunto com o PS, digamos, os partidos que aprovaram o Orçamento de Estado do último ano. E, portanto, nós temos que ser coerentes com a realidade das coisas e, de facto,
temos que ser previdentes. De facto, o que se passa aqui é que, no caso da cultura e dos apoios às artes, e nomeadamente um caso muito particular, que me é muito caro, que é o do Teatro das Beiras, na Covilhã, que ficou de fora também desta iniciativa, e isso é muito importante, especialmente em zonas do interior do país, onde a cultura é um bem significativo e importante, porque as pessoas, no fim do seu dia de trabalho, precisam também ter acesso à cultura, não só nos grandes centros, mas também nesses locais. E, portanto, tem que haver uma maior planificação. A mim, o que me parece, neste caso, é que foi tudo feito um pouco em cima do joelho. Tanto foi feito em cima do joelho que agora surgiu mais um reforço de verbas em função das reclamações que houve de mais de 2 milhões de euros, se não me engano, e, portanto, de facto, isto parece ser um pouco um paliativo. Não há, de facto, um planeamento, digamos, destes custos, das verbas, provavelmente uma boa identificação do país, dos vários projetos importantes que existem, e, portanto, acho que vamos continuar a assistir a situações deste género, em que, de facto, as verbas são distribuídas de uma forma não planificada e, de facto, isso não me parece que seja um ato de governar, porque governar também é prever e fazer a planificação. Avançamos para a terceira sugestão, vai no Jornal de Notícias e vai diretamente à sua área profissional e, portanto, percebe-se que esteja particularmente impressionado com estes números. Quase 1/3 dos estudantes abandonam o ensino superior. Podemos ler aqui nas páginas do JN. Justamente apelando à sua experiência profissional, consegue explicar estes números? Estes números são, no fundo, uma realidade que nós conhecemos há muitos anos. A verdade é que, apesar deles terem, no fundo, estes são um murro no estômago. Estes números são um murro no estômago porque, no fundo, tudo isto significa que há dinheiro desperdiçado, porque todas estas pessoas que estudam no ensino superior são financiadas pelo Orçamento de Estado e, portanto, no fundo, nós estamos a desperdiçar todos os anos 1/3 das verbas relacionadas com as propinas destes estudantes e todos os outros apoios complementares que existem. Mas, de facto, um dos aspectos importantes e interessantes desta notícia, primeiro, é que tem havido uma diminuição de taxa de abandono escolar no ensino superior, especialmente com a introdução do processo de Bolonha e, digamos, com o efeito da missificação que foi um pouco atenuado, contrariamente ao que aconteceu há cerca de 20 anos. Mas acho que há aqui um outro aspecto interessante e que também tem um bocado a ver com a instituição Universidade da Beira Interior, onde eu me insiro, é que, normalmente, contrariamente ao que eventualmente as pessoas possam pensar, o estudante deslocado tem um melhor sucesso do que o estudante não deslocado. De facto, o que se verifica é que, estatisticamente, e nomeadamente no caso da Universidade da Beira Interior, nós temos taxas de abandono escolar que estão 20% abaixo das taxas do setor universitário nacional e, portanto, significa, que também beneficiamos do facto da Covilhã, nomeadamente, ser, digamos, uma cidade universitária de menor dimensão, que permite que os estudantes, ao estarem naquele ambiente, no fundo, interligam-se mais uns com os outros, cria-se um ambiente de imersão. Também. Exatamente, e, portanto, acaba por justificar a razão porque se verifica estatisticamente que as instituições que têm mais estudantes deslocados são razões económicas, essencialmente, que explicam o abandono do ensino superior, ou não? Há uma componente que, eventualmente, também terá a ver com razões económicas. Eu penso que a componente fundamental não terá a ver com razões económicas, tem a ver com o facto dos próprios estudantes serem, muitas vezes, assediados para trabalhar fora mesmo antes de terminarem os cursos, nomeadamente no setor da informática, nomeadamente na Universidade da Beira Interior. Nós temos muitos estudantes que os nossos docentes têm um cuidado especial em garantir, digamos, um apoio muito continuado no sentido de fazer com que eles consigam terminar os cursos, obviamente mantendo níveis de exigência, porque esses são fundamentais para assegurar, digamos, a qualidade e a imagem das pessoas que todos os anos deixam a nossa instituição. Nós todos os anos formamos cerca de 200 engenheiros para o mercado e, portanto, o que acontece é que neste momento, nomeadamente na área das engenharias, tecnologias da informação, existe uma procura muito grande de profissionais nessas áreas e há muitos estudantes que acabam por ir iniciar a sua atividade profissional sem ter o curso terminado. O que, numa primeira fase, pode levá-los a concluir, podem fazer as duas coisas em simultâneo, mas depois isso não é assim tão real e imediato, não é?
Muito bem. E a tecnologia que vamos falar, porque é uma aposta forte, não apenas da universidade, da comunidade no geral, do Conselho, da autarquia, enfim. É a terceira edição de uma iniciativa, escolheram a expressão inglesa, Ignite Your Future. Reúne 150 jovens que vão aprender um processo de aprendizagem e de prática tecnológica, mas que pode servir ou para confirmar ou para despertar a vocação, não é? Eu acho que tem sido uma experiência absolutamente extraordinária. Esta atividade, no fundo, envolve a Altran, a Câmara do Fundão, a Gradunha 21, enquanto Associação de Desenvolvimento Regional, e a Universidade da Beira Interior. No fundo, o Ignite Your Future coloca um conjunto limitado de estudantes, são cerca de 150, tem mesmo que ser assim. Envolve cerca de 10 professores da instituição que estão 100% alocados a essa atividade durante estes 4 dias, e o que acontece durante esses dias é que há um conjunto de atividades de imersão, com team building, com experimentação tecnológica, resolução de problemas. É extraordinário ver como muitas vezes nós dizemos que os jovens às vezes têm alguma... Portanto, tem a ver eventualmente com as idades que eles têm alguma aversão ao esforço e ao trabalho, mas de facto o que nós vemos é que quando eles são motivados, como acontece neste caso, eles conseguem resolver problemas de forma autónoma, criam equipas e tem sido de facto uma experiência extraordinária. Vai na terceira edição? Já vai na terceira edição. Esta atividade, no fundo, também se insere na estratégia da Universidade da Beira Interior de articular com todo aquele vale que vai do Fundão à Covilhã a Belmonte, eu costumo chamar o Vale do Conhecimento, porque de facto, centralizado ali na Universidade da Beira Interior e naquilo que nós designamos como a estratégia da hélice quádrupla, em que no fundo temos as autarquias, as empresas, a universidade e a sociedade civil, neste caso com os estudantes, que no fundo todos estão a trabalhar para um mesmo objetivo, que é de olhar para o interior do país, não como um local onde vamos eventualmente ver desgraças como aconteceu no último ano, incêndios, etc., mas um local onde existem coisas extraordinárias a acontecer, e nomeadamente nesta zona do Fundão e da Universidade da Beira Interior, nós temos de facto uma autêntica gema do conhecimento e do desenvolvimento a crescer. Esta é, de facto, seguramente uma das formas de atrair a população para o interior, a população jovem, porventura muito mais eficaz do que muitos decretos. Muito obrigada por ter vindo esta manhã Foi um gosto. RTP3.